Como o coronavírus se comporta no corpo das crianças? Esse é o momento adequado para o retorno às aulas? Essas são dúvidas muito frequentes por parte de pais e professores que estão preocupados com o retorno às aulas presenciais. Para esclarecer essas e outras dúvidas, conversamos com a médica pediátrica Dieter. Dieter, a primeira questão que eu gostaria de te perguntar é sobre como o coronavírus se comporta nas crianças. Elas podem ser consideradas grupo de risco, elas podem ser consideradas transmissores, como é que funciona? Olá! Olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês ideias sobre a Covid-19, que é uma doença que nos preocupa, que nos causa ansiedade, insegurança e muitos medos, tá? Nós sabemos que as crianças elas têm uma menor potencialidade para adoecer pela Covid-19, tá? Elas são menos acometidas e a gravidade delas é menor, tá? Não que não haja gravidade, em alguns casos, dependendo de como o sistema imunológico das crianças se comportará, também nós saberemos de como elas evoluirão em relação a ficar bem ou não, tá? Elas não são grupo de risco, elas são vulneráveis como qualquer um de nós, mas assim elas conseguem ter um controle maior sobre a situação. Por quê? Porque elas são imaturas, então o sistema imunológico delas, ele apresenta uma imaturidade normal em função da idade e ele reage de uma forma diferente do nosso. O nosso sistema imunológico, em algumas situações, ele briga muito contra o coronavírus e ele acaba liberando substâncias que são importantes para identificar a célula infectada e dentre essas substâncias são liberadas outras substâncias que podem acelerar ou ativar uma cadeia de coagulação intravascular. E isso acarreta nos adultos, nas pessoas de mais idade, tromboses, embolias, AVCs, infartos. A criança, ela tem um sistema imunológico um pouquinho menos competente e essas situações não acontecem. Ela também tem menos receptores para o COVID, então, com frequência, os efeitos, os sintomas que a criança tem são muito menores, são menos intensos. Variam de um resfriado simples, uma dorzinha de garganta, uma garganta que arranha, uma tosse mais intensa, uma diarreia, uma dor no corpo, um mal-estar geral, mas a criança sempre sai muito bem, assim, ela consegue se defender muito bem contra o coronavírus. Certo, e uma questão que está muito em pauta agora é o retorno às aulas, que com certeza deve preocupar muitos pais, as famílias nesse momento. Como médica, você acredita que um retorno nesse momento pode ser seguro? Como ele deve ser feito, né? Porque com certeza protocolos são necessários para isso. Então, a gente não sabe dizer exatamente se é um retorno seguro ou não, tá? Isso é uma resposta que todos buscamos, porém nós temos dificuldade de acertar no que fazer, né? O que eu posso adiantar é que a Secretaria da Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, estruturaram um plano de contingência de retorno às aulas muito bem elaborado e muito seguro. Eu acredito que esse plano vai proteger muito funcionários e alunos. Então, eu acho que logo mais poderá ser um bom momento para nós retornarmos às atividades escolares, mas é muito difícil falar quanto à segurança, como é que a gente pode fazer esse retorno. Esse protocolo está montado, eu acredito que vai dar muito certo, sabe? Mas assim, eu não tenho essa resposta para te dar, sabe, com segurança. Com certeza. E por fim, a última pergunta é um debate que muito se levanta quando fala em criança na escola. Há essa possibilidade da criança ser um transmissor, de certa forma, um vetor desse vírus, ou não é o correto afirmar? Como é que é essa situação? Atualmente, as evidências científicas mostram que as crianças, elas são menos transmissoras do coronavírus, tá?
E toda aquela pessoa que for portadora do coronavírus, que for positiva, mas que não tem sintomas, que se apresenta assintomática, ela também tem menos possibilidades de transmitir a doença, tá? Mas também não sabemos muito sobre isso. Nós estamos aprendendo no nosso dia a dia, lidando com os pacientes com a Covid-19. Então, assim, também não se tem muita segurança nessa resposta.